Cultura gaúcha. A cultura local do Rio Grande do Sul deriva das raízes dos povos indígenas que habitavam o Pampa e do resultado da colonização europeia efetuada por colonos portugueses, espanhóis, mestiços originários de outras regiões do Brasil colônia e também bandeirantes e africanos vindos para o Brasil como escravos até o século XIX. A miscigenação inicial entre portugueses e indígenas dá origem ao que seria denominado no século XIX como gaúcho. Gaúcho, atualmente, é usado para denominar os nascidos no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. Os primeiros povos gaúchos foram marcados pela vida no campo e criação bovina. A cultura gaúcha, como resultado da miscigenação de vários elementos, nasceu na fronteira entre a Argentina, o Uruguai e o sul do Brasil. Os primeiros colonos gaúchos viviam em uma sociedade seminômade, baseada na pecuária. Mais tarde, com o estabelecimento das fazendas de gado, acabaram por se estabelecer em grandes estâncias espalhadas pelo Pampas. Até 1850, os alemães ganhavam facilmente as terras e se tornavam pequenos proprietários. Porém, após essa data, a distribuição de terras no Brasil tornou-se mais restrita, impedindo a colonização de ser efetuada nas proximidades do Vale dos Sinos. A partir de então, os colonos alemães passaram a se expandir, buscando novas terras em lugares mais longes e levando a cultura da Alemanha para diversas regiões do Rio Grande do Sul. A colonização alemã se expandiu nas terras baixas, parando nas encostas das serras. Quem colonizou as serras do Rio Grande do Sul foram outra etnia, os italianos. Começaram a se estabelecer nas terras gaúchas a partir de 1875. Povos indígenas. Na época do descobrimento do Brasil, a região que hoje forma o Rio Grande do Sul era habitada pelos índios minuanos, cachurras e caaguaras, que viveram há mais de 12 mil anos antes de Cristo. Eram bons ceramistas e, na caça, usavam boleadeiras, até hoje um dos instrumentos do peão gaúcho. Essas tribos viviam muito tempo sem contato com os brancos colonizadores. As disputas entre Portugal e Espanha sobre os limites dessas possessões na América fizeram com que a região só fosse ocupada no século XVII. Os padres jesuítas espanhóis foram os primeiros a se estabelecer no local. Origem da uva no Rio Grande do Sul. Por volta de 1626, teria sido o padre jesuíta Roque Gonzalez de Santa Cruz o precursor e pioneiro da vitivinicultura rio-grandense. Ele, ao fundar a redução cristã de San Nicolau na margem esquerda do rio Uruguai, trouxe as cepas de origem espanhola. Em 1737, ocorreu a imigração dos açorianos ao litoral gaúcho. Eles fundaram Porto Alegre e disseminaram as vinhas portuguesas, originada da ilha dos Açores e Madeira. Esse cultivo, apesar de feito através de fixação dos colonos para o povoamento da zona litorânea, não foi grande expressão. Por conta disso, houve a origem da vitis vinífera na vitivinicultura gaúcha até o ano de 1800. Erva mate. A erva mate, também chamada de mate ou congonha, é originária da região subtropical da América do Sul. É consumida como chá e também chimarrão, que na cultura gaúcha foi herdada dos povos indígenas. O chimarrão é amplamente consumido pelos gaúchos em todas as estações do ano. Nos dias mais frios, não raro, se vê uma variedade chamada mate doce, onde se usa mel e cascas de bergamota, geralmente para temperar o mate. Vestimentas. Os gaúchos usam roupas de origem indígena, europeia e turquesa, além de outros instrumentos autóctones, todas adaptadas ao meio ambiente pampiano. Uma grande parcela da população gaúcha rural, assim como de cidades de pequeno porte, mantém o uso de vestimentas tradicionais, pois são as mais adaptadas à vida campeira, sendo estes em sua maioria integrantes de grupos tradicionalistas que mantêm a cultura passada por seus ancestrais. Algumas roupas e utensílios tradicionais da cultura gaúcha. Bombacha. A bombacha é muito utilizada nas regiões da fronteira oeste e dos campos de cima da serra. Xiripá.
Consistia basicamente numa grande tira de pano enrolada na cintura, como uma saia. Guaiaca. Cinto largo de couro de camurça, com bolsos onde se guardam dinheiro, objetos miúdos que também é usada para o porte de armas. Pala. Usado para a proteção do frio e do vento, posto sobre a vestimenta usual. É feito em teares com lã de ovelha. Pilcha. Indumentária tradicional da cultura gaúcha, utilizada por homens e mulheres de todas as idades. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.